Salmo 37, nós temos, como falamos no começo, o tema do nosso culto, esperando no Senhor em 2022, e esperar, essa é uma proposta, esperar em Deus para as nossas vidas nesse ano que se inicia. Portanto, eu convido os irmãos a acompanharem a leitura do Salmo 37, Salmo de Davi, apenas os 11 primeiros versos do Salmo 37. Diz assim a palavra de Deus: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faz o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco de tempo e já não existirá o ímpio. Procurarás o seu lugar e não o acharás. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Amém. Meus amados irmãos, quando nós propomos esse tema para a igreja, esperando em Deus em 2022, é importante que nós esclareçamos o que significa esperar. Porque esperar no Senhor não é passividade, irmãos. Esperar no Senhor não é covardia. Esperar no Senhor é sinal de maturidade, é sinal de sabedoria, é sinal de perseverança cristã. Esperar no Senhor, irmãos, é exercitar a fé no nível mais elevado, ou seja, manifestarmos a esperança, a confiança em Deus. Isso não é fácil, mas somos desafiados, irmãos, a confiar que Deus está presente, mesmo quando não conseguimos enxergar sinais da sua presença. E eu gostaria de resumir, de modo direto, essa proposta e a importância desse tema para nossas vidas, esperando em Deus em 2022. Por quê, irmãos? A verdade é que a vida está bem bagunçada, não é verdade? A vida está bem bagunçada. Essa pandemia, ela trouxe uma bagunça, irmãos, não somente para o nosso país, mas para todas as nações. O que nós temos visto, irmãos, é que depois dessa pandemia, ou melhor dizendo, corrigindo, ainda dentro dessa pandemia, eu estava vendo hoje na televisão que foi dado um nome para a pessoa que ela
pega o vírus da pandemia, a Covid-19, juntamente com a influenza, né, que é o vírus da gripe. Foi dado um nome novo para isso. Em Israel, isso já é algo que já estava acontecendo muito antes. E a realidade, irmãos, é que nós vivemos nessa bagunça, crise econômica. A inflação, há muito tempo, não chega a tal patamar. Não é uma coisa somente da nossa nação, é no mundo inteiro. Crise de combustível, crise na saúde, polarização política. Nunca houve, irmãos, em tantos tempos, essa polarização, aquele lado a mais esquerda contra o lado mais à direita. Talvez aqui eu não esteja exagerando, que é do conhecimento de todos os irmãos aqui, que cada família, no grupo do WhatsApp, o que nós estamos vendo é que está gerando uma crise ou uma briga entre familiares, aqueles que apoiam, aqueles que são contra o presidente, aqueles que são da esquerda com aqueles que são mais da direita. Há tempo não constatávamos, irmãos, algo como isso. Familiares brigando, evitando se encontrar em festas de família por causa da política, por causa da polarização política. E quando nós lemos esse salmo, irmãos, quando nós lemos o Salmo 37, principalmente quando nós lemos com atenção e cuidado, nesses tempos difíceis, nesses tempos complicados, nesse tempo bagunçado que nós vivemos, a leitura, irmãos, é uma preciosidade. A leitura é riqueza, é tesouro para a nossa vida espiritual. Os salmos, em geral, mas de modo singular, aqui o Salmo 37 trata dessa bagunça que existe do lado de fora, nesse mundo em convulsão, esse mundo caótico, esse mundo em guerra. E os salmos refletem o tempo todo sobre essa bagunça e que deve ser tratada, irmãos, para que essa bagunça do lado de fora não venha entrar no nosso interior, não venha fazer morada no nosso interior e trazer essa questão emocional, caótica para a nossa vida também. Porque, irmãos, muitas vezes, quando nós olhamos para essa bagunça de fora, e muitas vezes sofremos, nos revoltamos, essa bagunça vem morar no nosso interior e gera questões emocionais, psicológicas e espirituais na nossa vida. Diante dessa ameaça, irmãos, diante dessa ameaça, o salmista, ele nos convida a descansar no Senhor. O salmista nos convida a esperar no Senhor, a renovar as nossas forças no Senhor. Os salmos, como literatura sapiensal, literatura de sabedoria, eles utilizam muitas vezes a estrutura do contraste. Aqui, no Salmo 37, o salmista usa esse contraste entre ímpios e justos. Por meio do paralelismo que o salmista usa, ele trata o comportamento dos ímpios e dos justos, e ele vai retratando ao longo dos textos, em diferentes quadros, ele vai lançando aqui, irmãos, cenas, quadros. Ele vai aqui, são fotografias que vão sendo colocadas
de um lado, da outra. Se você ler o Salmo completo, você vai perceber isso claramente. Trata do ímpio, depois do justo. E ele vai fazendo esse quadro, essa forma que o autor escreveu o livro, escreveu o Salmo. E o que é que nós vemos nessas fotografias, irmãos? O que é que nós constatamos nessas fotografias? O salmista, ele informa de forma muito clara que os ímpios são aqueles que praticam o mal, é um mal arquitetado, um mal planejado, é um mal elaborado. Vejam aí no versículo 12. Trama o ímpio contra o justo, e contra ele ringe os dentes. Todo instante nós vamos constatar nesse salmo que os ímpios, por exemplo, se valem da violência para obterem vantagens financeiras. Os ímpios, eles se apropriam do dinheiro dos pobres. Os ímpios são caloteiros, não pagam aquilo que devem, aquilo que lhes é emprestado. Os ímpios são arrogantes. Diz o Salmo que eles gostam de exibir poder, gostam de exibir riqueza. E nesse olhar que o salmista faz sobre os ímpios, algumas verdades são ensinadas aqui, irmãos, e algumas verdades são reafirmadas que nós podemos encontrar em toda a Bíblia, em todos os salmos. Verdades que nós encontramos, por exemplo, os ímpios desaparecerão em breve. Isso é uma verdade que nós vamos encontrar em outros textos bíblicos. Eles são comparados a uma relva verde que seca sob o calor do sol e eles serão exterminados. E aqui no Salmo, essa afirmação, nesse Salmo 37, essa afirmação ela é repetida várias vezes, que os ímpios serão exterminados. Vejam na afirmação do verso 13, Deus dá risada dos ímpios. Um comentarista, Eugene Peterson, comentando esse versículo, ele diz que os ímpios são uma piada sem graça, uma piada de mau gosto. Deus olha para eles e sabe que o dia deles está chegando. É isso que o Salmo retrata. Vejam, e quanto aos ataques, aqui nós vamos encontrar também, irmãos, os ímpios impetrando, deferindo ataques aos justos. O salmista, no entanto, irmãos, assegura que Deus está empenhado em proteger os justos. O salmista assegura que Deus não deixará o justo nas mãos dos ímpios. Aqueles que buscam refúgio no Senhor serão amparados e serão protegidos por Deus. Irmãos, vejam que o que nós constatamos aqui no Salmo 37 é o salmista como se olhasse para fora, como se olhasse numa janela observando esse mundo caótico, esse mundo bagunçado, esse mundo cheio de convulsões, de violência, de mal. Mas há um segundo olhar que emerge nesse Salmo 37. O salmista, depois de espiar para fora, de olhar esse mundo, essa sociedade caótica, perceber verdades a respeito dos ímpios, o salmista agora ele olha como se estivesse olhando no espelho. Ele começa a olhar para dentro. Ele começa a olhar para si mesmo. Ele começa a olhar para si mesmo e percebe os estragos, irmãos, que o mal lá de fora
vai causando na sua vida. Ele vai percebendo que o que está lá fora vai produzindo estrago no seu próprio coração, na sua vida interior. Veja comigo alguns versículos que mostram o caos externo se tornando um caos interno. O mal que habita lá fora, agora o salmista percebe que esse mal vai afligindo a sua vida, vai afligindo o seu interior. Olha o versículo 1. Não te indignes por causa dos malfeitores. Literalmente aqui significa não te irrites, não fique irritado por causa dos malfeitores. Nem tenhas inveja dos que praticam iniquidade. Olha o verso 8. Deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Vocês conseguiram, irmãos, identificar aqui esses textos, inveja, irritação, impaciência, ira. Os irmãos perceberam isso? Que são coisas que nunca terminam bem na nossa vida. O movimento que o salmista nos mostra, irmãos, é que quando nós observamos as coisas erradas no mundo, mas se nós não fizermos uma leitura do que está acontecendo no mundo, sem usarmos a palavra de Deus, se nós não levarmos em conta a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos, irmãos, as coisas erradas do mundo, o resultado é amargura no nosso coração, irmãos. Muitas pessoas se revoltam com a humanidade. Muitas pessoas ficam dizendo, por que criancinhas morrem tão cedo? Muitas pessoas perguntam, por que a pandemia levou tantas e tantas pessoas no mundo? E as pessoas ficam com os corações amargurados. As pessoas ficam iradas, porque elas não fazem a leitura do mundo à luz da palavra. As pessoas acham que esse mundo deveria ser um conto de fadas. Porque não conhecem a Bíblia Sagrada. Porque não entendem que o mal entrou no mundo, o pecado entrou no mundo. E nós vivemos num mundo mal por causa do pecado. E aí as pessoas deixam que o mal de fora contamine os seus corações. E são pessoas iradas, amarguradas, revoltadas. Você espera um mundo melhor? Você espera um mundo melhor? Eu vou dizer uma coisa, e olha que eu me considero um homem realista, otimista. Mas eu não vejo, irmãos, não quero desanimar a sua vida, eu não vejo esse mundo melhorar em nada. Eu não espero que esse mundo melhore em nada, irmãos. Aliás, se nós olharmos à luz da palavra de Deus, esse mundo vai ser sempre um mundo mau. Esse mundo vai ser sempre um mundo contra Deus. Um mundo materialista. Um mundo que valoriza valores que não são valores da Bíblia Sagrada. Não esperem melhora nesse mundo, irmãos. Esperem que pessoas se tornem melhores por causa de Cristo.
Mas esperar que esse mundo melhore, que esse mundo seja melhor, não esperem, irmãos. Não esperem. E o problema é quando as pessoas olham para esse mundo, não observam a luz da palavra e deixam que esse mal entre no seu interior. E aí passam a ser pessoas amarguradas, iradas, desafetuosas. Há muita sujeira lá fora, irmãos. Mas não deixe que essas coisas transformem o seu coração. Não deixe que seu coração seja um coração amargurado, um coração insensível, um coração adoecido, um coração raivoso, um coração agressivo. Martin Luther King, um pastor batista, grande líder cristão dos direitos humanos, lá nos Estados Unidos, ele era caçado, perseguido o tempo todo. Ele organizava, como os irmãos sabem, ele organizava passeatas pacíficas. E nessas passeatas, onde quer que ele ia, um delegado estava no seu encalço. Onde quer que Luther King andasse, estava ali aquele delegado ao seu lado. E muitas vezes esse delegado levava ele para a prisão, para responder sobre determinadas coisas. Era uma perseguição ferrenha. Todos os dias, esse delegado perseguindo Martin Luther King. E ele um dia, irmãos, ele disse, em certa ocasião, disse ele, eu tenho visto demasiado ódio no rosto das pessoas. E tenho visto o que o ódio faz com elas. Definitivamente, continua ele, eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero isso para a minha vida. Como é que está o seu lado de dentro? Como é que está o seu lado emocional? Como é que está o seu lado interior? Como é que está o seu coração nesse mundo bagunçado? Inveja, irritação, ira, impaciência estão brotando no seu coração? Se essa é uma verdade na sua vida, os ímpios estão ganhando, irmãos. Os ímpios, eles estão conseguindo uma grande vitória. O mal está conseguindo uma grande vitória na sua vida. Os ímpios, eles estão tendo sucesso porque eles estão conseguindo transformá-lo num deles. O pior, irmãos, o pior disso tudo é que se você estiver se conduzindo dessa maneira, se o seu interior brota inveja, ira, amargura, você não está sendo lapidado, você não está sendo formado pela palavra de Deus. Você não está sendo formatado pela palavra de Deus. Então, irmãos, o salmista, ele olhou para o lado de fora, pela janela, e viu o mal. Ele viu o mundo bagunçado. Olhou para si próprio, olhou para dentro de si e viu o que o mal estava produzindo na sua vida. Mas ele não para por aí, irmãos. Ele não para por aí. O salmista, irmãos, ele nos convida a nós olharmos para o lado de fora, para a janela,
constatarmos que há um mal lá fora, Ele nos convida a nós olharmos no espelho, olharmos para dentro de nós, olharmos para o nosso coração, porque o mal é essa erva daninha que vai brotando, que vai crescendo, vai vicejando em todo lugar. Mas se você quiser enfrentar tanto o mal lá fora, como o mal que está dentro de você, se você quiser enfrentar isso, você precisa olhar para o alto. Você precisa olhar para o alto. Veja que o salmista, ele é preciso olhar para o Senhor. É preciso renovar as nossas forças no Senhor. Se nesse ano de 2022, se você quiser vencer o mal lá de fora, se você quiser vencer o mal que vai crescendo dentro de você como uma erva daninha, nós precisamos confiar, nós precisamos esperar em Deus nesse ano novo. Não há outro jeito, irmãos. Não há outro caminho se não esperarmos no Senhor. Se os irmãos observarem, nesse Salmo 37, o verso 3 até o verso 7, nós temos aqui o núcleo desse salmo. Olha que beleza, irmãos, prestem atenção, que beleza. É o núcleo desse Salmo 37, que vai do verso 3 ao verso 7. Confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu direito como o sol ao meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho, por causa do que leva a cabo os seus maus desígnios. Há 5 coisas descritas aqui nesse núcleo, irmãos, que nós somos convidados a fazer. Há 5 coisas aqui nesse núcleo que nós somos convidados a fazer, de atitudes que nós podemos tomar em relação a Deus e a sua palavra. Diz o salmista que você deve confiar no Senhor, você deve agradar-se no sentido de ter prazer e alegria no Senhor, você deve entregar o seu caminho a Deus, você deve descansar no Senhor e você deve esperar nele com paciência. 5 coisas que o salmista nos convida a fazer aqui nesse núcleo. E esses versículos, se você prestar bem atenção, quando o salmista vai dizendo assim, olha, espera, essas atitudes que você deve tomar, algumas são ações feitas por Deus e algumas são ações que são feitas por aqueles que confiam em Deus, que descansam, que entregam, que estão em comunhão com Deus. Por exemplo, confia no Senhor e faz o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Ou seja, eu não sei se vocês recordam, no começo do sermão, eu disse aqui para os irmãos que esperar no Senhor não é passividade, não é covardia, não é ficar quietinho esperando, não é isso, irmãos. O convite que nós temos para confiar em Deus é acompanhado com a exortação para que nós façamos o bem, irmãos.
Veja, o salmista não está dizendo aqui, confia no Senhor, senta na sua casa e fica esperando. Não. O salmista está dizendo, confia no Senhor e faz o bem. Todas as atitudes, quando o salmista vai retratando os versículos, ele vai dizendo as ações de Deus, mas também, irmãos, ações nossas, coisas que nós devemos fazer. Uma das coisas que nós vemos o mal tendo vitória sobre o crente é tirando a sua alegria. Não perca a alegria do Senhor. Uma das coisas piores é um crente mal-humorado. É um crente triste. Uma das coisas mais maravilhosas, irmãos, é a alegria que nós temos no Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. Mas nós sabemos que muitas vezes o mal que prolifera lá fora e o mal que chega a invadir o nosso interior tem tirado a alegria dos crentes. E o antídoto para isso, irmãos, o antídoto para isso é que nós devemos nos alegrar no Senhor. E para isso, nós devemos estar em comunhão com Deus. Nós não podemos perder a nossa comunhão com Deus. Essa deve ser a busca incessante na nossa vida, irmãos. Não somente em 2022, mas por toda a nossa vida. Uma vida de comunhão com Deus. Confiarmos em Deus. Termos satisfação em Deus. Nos alegrarmos no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Sabe o que isso significa, irmãos? Os seus fardos, os seus incômodos, as coisas que estão pesando nas suas costas, leve-as para o Senhor. Leve-as para o Senhor. Se alguém que te faz invejoso, se alguém está te fazendo... Se você olha para alguém na sua vida e brota no seu coração a inveja, lance sobre o Senhor esse problema. Coloque nas mãos de Deus. Olha o que o apóstolo Pedro diz, irmãos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Veja que o salmista, acabamos de ler, e o mais ele fará. Fará no tempo de Deus, irmãos, fará no tempo dele. Fará do jeito dele. Mas fará para o seu aperfeiçoamento. Fará para o seu bem. Fará para que a imagem de Jesus esteja presente cada dia mais na sua vida. Ah, meus irmãos, esse salmo, como eu disse, é um salmo que traz a todo instante riqueza para a nossa alma. Diante desse mundo tão cheio de incertezas, diante desse mundo cheio de maldades, nós encontramos aqui o alívio para a nossa vida, a resposta para o nosso viver. O salmista, ele nos convida para a maturidade cristã. Ele nos convida a percebermos, à luz da palavra de Deus, que há somente um caminho, que é esperar, que é confiar
no nosso Deus. Veja, há algumas declarações aqui que eu gostaria de falar para os irmãos, que são muito animadoras para a nossa vida, irmãos. Nós precisamos ler esses versículos para nos animarmos, para enfrentarmos esse mal que predomina lá fora, para enfrentarmos esse mal que brota muitas vezes no nosso coração. Vejam que declarações encorajadoras. Versículos 18 e 19. O Senhor conhece o dia dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Promessas, irmãos. Promessas para os íntegros. Promessa para os justos. Versículos 23 e 25. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Que coisas maravilhosas, irmãos, para lermos nesse primeiro dia, nesse primeiro domingo do ano, para que nós não nos envolvamos com essa maldade do mundo, não caminhemos em caminhos tortuosos. Olha o versículo 28. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Olha, esse versículo para mim é um dos preferidos da Bíblia, irmãos. Versículo 39. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. Que coisa maravilhosa, irmãos. Nós confiarmos nessa palavra bendita. Quando nós olhamos para o alto, irmãos, quando nós olhamos para o alto, quando nós olhamos para o Senhor, a nossa esperança ela se renova. Somos renovados, o nosso coração se fortalece, o nosso coração se enche de alegria, de ânimo para enfrentar as dificuldades, os dias maus. Para terminar, eu gostaria de fazer uma observação para os irmãos. A revelação de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é progressiva, ela vem progredindo. O Antigo Testamento, nós sabemos, ali nós encontramos, aqui nós encontramos sombras daquilo que virá e veio, porque na plenitude dos tempos veio Jesus, e tudo ficou claro para nós. É no Novo Testamento que nós passamos a entender claramente o Antigo Testamento. Isso significa, irmãos, que as verdades no Antigo Testamento, como essas que nós estamos considerando aqui, elas passam a ser iluminadas, elas passam a ser entendidas à luz de Cristo. E nós entendemos que essas verdades que estão no Antigo Testamento, elas são verdades que são explicadas, são esclarecidas à luz de Cristo Jesus. E diante disso, peço que você preste bem atenção para a carta de Paulo aos Romanos, somente um versículo, capítulo 5, versículo 6. Olha o que é que diz. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu ao seu tempo pelos ímpios. Jesus morreu pelos ímpios. E o Antigo Testamento, irmãos,
especialmente os Salmos, Provérbios, essa literatura de sabedoria utiliza muito essa dicotomia. Os irmãos vão ver muito ímpios e justos. Ímpios e justos. Só que quando, irmãos, entretanto, à luz de Cristo, à luz do Novo Testamento, não há um justo sequer. Não há um justo sequer nesse mundo. O único justo foi Jesus Cristo que pisou nesse mundo, sem pecado. E ele foi morto na cruz para nos salvar. A mudança verdadeira, preste bem atenção no que eu vou dizer, a mudança verdadeira de uma pessoa, ela começa quando nós reconhecemos que o mal que está lá fora está dentro de nós também. Nós reconhecemos que somos pecadores. Quando nós reconhecemos que nós somos pecadores e que a nossa alma, nós só somos vistos justos por Deus quando nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Se você crê em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, você é visto por Deus como justo. Deus olha a sua vida pelas lentes de Cristo. O manto de Cristo, o sangue que purificou, o sangue que foi derramado na cruz, purificou a sua vida. E você é visto por Deus como justo, por causa de Cristo Jesus. E para isso você precisa crer. É preciso que você tenha Cristo como seu Senhor e Salvador. Não somente Salvador, mas como Senhor da sua vida, que governa a sua vida. Você pode se dizer servo, discípulo de Cristo Jesus. E esse pacote de atitudes aqui do Salmo 37, esse conjunto de atitudes, de esperar, de confiar, de descansar no Senhor, você só pode exercer essas atitudes se você for uma nova criatura em Cristo Jesus. Se Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, proclama a palavra de Deus. Então, o convite que eu deixo para você que me ouve nesta noite, trazendo luz ao que foi afirmado nesse conjunto de atitudes de esperar, de confiar, de descansar, de enfrentar o caos lá fora, de enfrentar o caos que está dentro de nós, pode ser resumido, e eu gostaria de deixar para os irmãos essa estrofe do hino 153, que nós cantamos há pouco. Eu gostaria de deixar para você, nesse primeiro domingo do ano, para que seja a sua afirmação nesse novo ano, para que seja o seu clamor, para que seja a sua vontade, para que seja o seu desejo nesse ano novo que começa. Preste bem atenção, para que seja o seu clamor também. Com a tua mão, segura bem a minha, pois eu tão frágil sou, ó Salvador, que não me atrevo a dar jamais um passo sem teu amparo, Cristo, meu Senhor. Que esse seja o seu clamor, que essa seja a sua vida amparada
uma vida descansada, uma vida que confia no Senhor Jesus, no nosso Senhor. Que Deus, pois, nos abençoe.